Marcos, capítulo número 4. Vamos ler apenas um versículo, amém? Marcos. Quero saudar também os irmãos que estão em casa. Talvez não tenham vindo por causa da chuva e pegam um trânsito, né? Mas eu acredito que estão aí conosco, amém? Marcos, capítulo número 4, apenas o versículo de número 39. Marcos, capítulo 4, versículo de número 39. Amém? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Amém. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que nós temos de podermos compartilhar com os irmãos, refletir sobre a palavra de Deus. Quero aproveitar esse momento que nós temos, que esses dias eu estava, aliás foi ontem, né? Peguei uma chuva imensa, estava indo para a Casa Verde fazer uma entrega, lá na Vianguera, e era bem pertinho onde eu iria ali, bem na entradinha dela, só que até chegar lá eu peguei uma chuva imensa, mas uma chuva que eu não conseguia ver quase nada. E caminhão para cá, caminhão para lá. E de repente batia nas poças, as poças batiam no carro. E fazia aquela onda desse tamanho assim, não via nada. E confesso, irmãos, eu fiquei um pouco temeroso. Né? Eu fiquei um pouco temeroso. E às vezes, quando isso acontece com a gente, num período de tempestade, um período de dificuldade, sabemos se realmente aquilo vai acabar ou não. E a gente fica pensando sobre isso, causando até em nós uma certa ansiedade, um certo medo, né? Quem aqui já não sentiu medo na vida, né? Quem aqui diante de um momento, não como o meu, mas quem sabe algum outro momento que você teve, você sentiu medo? Nós sentimos medo. Quem não sentiu medo? Jesus sentiu medo. E quando nós lemos um texto como esse, e eu me lembro do que eu passei, e confesso que o meu coração ficou um pouco temeroso sobre aquela situação que eu estava vivendo. E eu fico pensando nos discípulos, num momento desse. Quem aqui já assistiu, ou mesmo na internet, aqueles barcos, aqueles cargueiros, quando eles enfrentam aquelas ondas enormes, né? E de repente o cargueiro, que já é um navio gigantesco, preparado para esse tipo de situação, quando ele a onda vem assim, ele levanta, né? E daqui a pouco ele desce com tudo e a água vem, pega ele, mas ele consegue sair diante daquele momento. E eu fico pensando como foram os discípulos diante de um momento como esse. Um momento em que eles acharam com certeza que iriam morrer, porque a tempestade era grande. Como são as nossas tempestades? E eu digo tempestade no sentido, porque Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus, ele dirige uma palavra à natureza, né? Ele dirige a palavra para a tempestade, dizendo para ela: olha, calma-te, aquieta-te. E de repente, aquela tempestade que estava terrível e que poderia até matar os discípulos, de repente ela se acalma. Ou seja, vira uma bonança, vira uma calmaria, vira um momento de tranquilidade para os discípulos, né? E eu tenho certeza que todos nós que vivemos esses momentos de tempestade, nós esperamos que Deus também, em algum certo momento, pedimos com que Ele faça isso conosco também. Porque eu acredito que, irmãos, que uma das maiores tempestades que nós vivemos, ela não é uma tempestade exterior. Não é aquilo que está acontecendo conosco, exteriormente falando. Mas são coisas que nós vivemos dentro de nós que muitas vezes causam essas tempestades. Coisas que muitas vezes, né, nos levam até o desespero
e de sabermos se vamos chegar até o final ou não, se realmente a coisa vai acontecer ou não. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que milagre nada mais é do que ir além das nossas forças. O milagre, ele é milagre, é quando nós não conseguimos mais resistir àquilo que estamos vivendo, aí sim, Deus vem com o seu poder e acalma as tempestades da nossa vida. E essa é uma noite em que Deus quer fazer isso conosco, amados. Deus quer trabalhar com as nossas tempestades existenciais. Deus quer nessa noite, Ele quer com que as nossas tempestades internas do nosso coração, da nossa mente, sejam sanadas. Porque, irmãos, não tem coisa mais difícil da vida quando nós adquirimos e aí permitimos com que as adversidades da vida, elas nos corrompem por dentro. Porque certo é, irmãos, que Deus deu a nós a fé. Essa fé, ela não é nossa, essa fé é de Deus. É a fé que Deus depositou em cada coração. Naquele coração que se rendeu a Deus, naquele coração que depositou a sua confiança nele. Então Deus veio e colocou sobre nós a fé. Só que infelizmente, com o decorrer da vida, com as circunstâncias que nós temos vivido, a gente acaba corrompendo essa fé, no sentido de permitir com que a dúvida, a ansiedade, o nervosismo, essas coisas que muitas vezes têm nos atrapalhado de confiar em Deus nas horas mais difíceis da nossa vida. Porque, irmãos, a fé, ela só vai ser exercida nas horas difíceis. Fé não é exercida na calmaria. Fé é exercida aonde as coisas não vão bem. A fé é exercida quando os momentos de crise estão à nossa porta. Quando nós olhamos para as tempestades da vida, que muitas vezes nos levam para lá, levam para a esquerda, nos levam para a direita, fazendo com que nós muitas vezes perdemos o foco, que é aquele que tem o poder para acalmar toda a tempestade. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, certo é, Jesus pode acalmar qualquer tempestade da nossa vida. E Ele provou isso desta palavra. Porque uma coisa que Jesus fez primeiro, Ele fez primeiro acalmar o coração dos discípulos. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo conosco em meio às nossas tempestades. Há um relato da Bíblia que diz que Pedro uma vez estava andando sobre as águas e de repente o que aconteceu? Veio a bendita tempestade. Aliás, uma coisa que a gente tem abundância é a famosa da tempestade, né? Meu Deus do céu. Quando vem uma, Deus vai lá, acalma ela, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Mas isso é bom, amados, porque diante daquilo que nós vivemos, certo é que não há tempestade que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Elas virão, amém? Eu sei que elas virão. Mas o que vem também é o agir de Deus em nós. E sabemos que Ele, Deus, somente Ele pode acalmar a nossa tempestade. Mas em primeiro lugar, Ele precisa acalmar o nosso coração. Porque se nós não tomarmos cuidado, amados, nós não vamos ver o milagre de Deus em nossa vida. Porque certo é, amados, que a coisa que mais Deus deseja fazer em nós são os milagres. Porque o milagre vai revelar um Deus glorificado em nós, amém, amados? Porque quando o milagre vem sobre nós, a grande verdade é que quando Deus, Ele faz o milagre em nós, Ele está sendo glorificado. Jesus disse isso. É importante que nós possamos analisar aquilo que nós estamos vivendo hoje, amados. Que tipo de tempestade que está acontecendo conosco? Qual é a tempestade que muitas vezes tem nos levado, quem sabe, a uma angústia, quem sabe, a um desespero, quem sabe, a uma dúvida?
São coisas que infelizmente estão aí e que têm nos atrapalhado. Tem nos atrapalhado. Porque certo é, irmãos, que Deus, como disse aqui o nosso diácono Wesley, Deus tem um propósito para nós, amém? Eu creio no propósito de Deus para cada um de nós. Aliás, Deus não fez você sem propósito. Deus não fez você sem propósito. E dentro desse propósito existem os milagres de Deus para a minha e a sua vida. A coisa que mais Deus deseja para nós dessa noite, irmãos, é cumprir os milagres de Deus em nós. E, irmãos, isso foi desde o começo. Quando nós olhamos para lá o Gênesis, aonde a terra estava sem forma e vazia. E aconteceu? Deus foi lá e realizou o milagre. Qual foi o milagre? Aonde havia trevas, houve luz. Aonde havia coisa assim desarrumada, Deus foi lá e arrumou. Desde o começo, amados, Deus tem realizado milagres. Desde o começo da existência do ser humano, Deus tem feito milagres, Deus tem realizado milagres. Deus tem feito o seu povo ganhar guerras através de milagres. Certa vez Deus colocou lá uma úlcera sobre os inimigos, para que o povo de Deus, o exército de Deus, ganhasse a guerra. Uma vez Deus foi lá e dividiu o mar no meio, para que o povo pudesse passar. São os milagres de Deus para nós, amados. E estão aí, ó, para que eu e você possamos desfrutar deles a todo momento. Irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, Deus realizará milagres em nós. Amém, irmãos? Enquanto estivermos aqui, porque o milagre só pode acontecer aonde? Aqui. É aqui. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, eu não consigo ver milagre em minha vida. Eu não consigo ver nada em minha vida. Eu oro, estou aqui na igreja, jejuando, eu estou muitas vezes... O grande problema é que às vezes nós estamos na igreja e nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Do nosso jeito. Não foi com os discípulos? Eles não acordaram Jesus desesperado, questionando Jesus. Ó Jesus, não te importa que nós vamos morrer aqui? O Senhor parece que não está vendo, não está entendendo a situação, como está? Quantos de nós não fez esse mesmo questionamento com Jesus? Quantos de nós? É fácil falarmos dos discípulos, mas, irmãos, nós muitas vezes temos nos enquadrado igual a eles, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades. Sendo uma coisa que é importante para nós, que no meio das adversidades, que no meio das tempestades, Deus está lá. Deus está lá. Nunca esqueça disso, amados. Deus sempre estará com você em todas o seu momento, em todos os momentos. Eu não posso crer num Deus que no meio da minha luta, Ele vai estar longe. Eu não posso crer num Deus que no meio da minha adversidade, Ele vai estar só esperando eu agir. Ele está lá. Para que nós possamos entender que há um propósito sobre aquilo que estamos vivendo. Irmãos, às vezes nós passamos por situações, eu passo por situações, falo, Senhor, por que eu preciso passar por isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse que muitas vezes eu tenho vivido? Muitas vezes nós entramos em crise existencial. Aí, mesmo assim, Jesus vem com a sua misericórdia, com a sua graça, estende a mão e acalma a nossa tempestade. Mesmo assim, com as nossas falhas, nossos erros, mesmo com as nossos intempéries, mesmo com as nossas falas, Deus vem e acalma a nossa tempestade. Porque nós sabemos, Ele sabe que a única maneira que nós temos de vencer nossas lutas é quando Deus Ele age por nós, amados. E é nessas horas que nós devemos acreditar nele. Quando vier a luta, vier a dificuldade. E eu vou dizer uma coisa, amados. Por nós sermos pessoas assim,
por Deus conhecer o nosso coração. Por sermos pessoas que muitas vezes, diante das nossas lutas, nós não conseguimos entender aquilo que Deus tem realizado em nossa vida. Mesmo assim, irmãos, nós podemos ver um Deus misericordioso para conosco. Porque Ele acalma a tempestade, o vento se aquieta. Mas não é porque nós somos bons, mas não é porque Deus tem muito mais amor a mim do que a outros. Não, irmãos. É porque Deus sabe que se Deus não acalmar o nosso coração em primeiro lugar, irmãos, nós iremos fazer bobagem. Nós iremos fazer bobagem. Mas eu creio que essa noite, irmãos, é uma noite que Deus irá trabalhar grandemente a nossa vida, acalmando o nosso interior. O nosso interior. Às vezes você vê pessoas rindo, pessoas na igreja cantando, louvando, mas só ela e Deus sabem como elas estão diante daquilo que elas estão vivendo. Às vezes nós pedimos para as pessoas cantarem louvores, às vezes nós até exageramos, porque nós queremos que elas fiquem bem, não é? Nós queremos que elas participem daquele momento. Nós queremos isso. Aí às vezes nós falamos coisas, e às vezes a pessoa está aí com o coração aflito, com o coração temeroso, com o coração que não sabe o que vai acontecer com ela, não sabe. E essa é a hora, irmãos, nós devemos pedir para Deus nos acalmar. Essa é a hora. Porque quando Deus acalmar o nosso coração, nós iremos ver os grandes milagres de Deus na nossa vida. Quando nós tivermos nosso coração acalmado, irmãos, nós vamos ver grandes milagres de Deus em nossa vida. Eu tenho certeza disso, amados. Sabe por quê? Porque é nesse momento em que eu vou entender o propósito de Deus para mim. É nesse momento que eu vou entender e eu vou lembrar dos milagres que Deus fez por mim na minha vida. Porque, irmãos, era isso que estava faltando para os discípulos naquele momento. Quando eles pediram, eles foram até Jesus daquela forma e disseram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles esqueceram daquilo que Deus fez no passado, dos grandes feitos de Deus, dos grandes milagres que tinham acontecido no povo, na história que como foi realizada, na maneira como Deus trabalhou na vida daquele povo. Eles esqueceram. Perguntaram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe que nós devemos agradecer a Deus, amados, porque Deus tem nos dado a sua palavra e tem nos dado a oportunidade de lê-la e de ver aquilo que Deus realizou no seu povo. E sabe a maneira que nós temos com que a nossa fé seja crescida? É quando nós começarmos a ler mais a sua palavra, quando nós começarmos mais a ter nossos olhos desvendados e vemos as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem, amados. Mas eu preciso primeiro que os meus olhos sejam desvendados. Eu preciso que o nosso coração seja liberto dessas coisas. Porque nós veremos Deus agir em nós. Porque nós veremos Deus mover, irmãos. Aí nós vamos entender tudo aquilo que Deus está realizando em nossa vida. Porque é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que nós passemos de margem a margem, de obstáculo a obstáculo. O que Deus deseja é que no meio desses obstáculos, no meio dessas margens, os milagres aconteçam. Amém? Que no meio dos seus obstáculos, ali vai ter milagre. Amém, amados? Ali vai ter cura, ali vai ter libertação, ali vai ter transformação. Mas para isso nós precisamos passar, amados, da nossa margem. Precisamos vencer nossos medos através de Cristo Jesus. Nós precisamos disso nessa noite, amados. Porque nós veremos ver Deus mover sobre nós e em nós nessa noite. Porque, irmãos, o certo é que o milagre está aqui. Amém? O milagre está te rondando, o milagre está ali, ó. Ele está querendo agir, está querendo mover.
Eu creio nisso, amados. Que o milagre está muito perto de você, que talvez você nem imagine. Nem possa imaginar a bênção que está ao seu lado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a adversidade. Muitas vezes nós olhamos para as lutas. Muitas vezes nós olhamos, né, para isso e para aquilo. Esquecemos o grande alvo. O grande alvo que é Cristo Jesus. Que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que realiza milagres em nós. Coisas que muitas vezes o homem diz que não, ele diz sim. Coisas que muitas vezes o homem sentenciou, ele tira aquela sentença. Coisas que muitas vezes a medicina falou que não dá mais jeito, ele vai lá e cura. Porque é milagre de Deus para nós nessa noite. Mas eu creio que em nome de Jesus, hoje Deus vai trabalhar no nosso interior, amados. Amém? Hoje Deus vai trabalhar no nosso interior, porque quando nós saímos daqui da igreja, ímos para o nosso lar, nós, por mais que nós iremos ver lá, a luta lá, mas nós vamos sair daqui fortificados, vamos sair daqui firmes, vamos sair daqui convictos de que Deus faz milagres, Deus fez milagres, Deus faz milagres, Deus continua fazendo milagres, porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. Eu lembro quando minha mãe orava por mim, quando eu saía para, né, para fazer as bobagens, ela falava: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. E aquilo batia, pum, em mim assim, sabe? Mas eu ia, né? Do meu jeito. E glória a Deus, irmãos. Porque alguém acreditou no milagre de Deus na minha vida. Alguém orou por mim e houve milagre e continua agindo sobre a minha vida. Tenho certeza que você também já passou por isso, já viveu isso. E vai viver isso em nome de Jesus. De você orar e falar: Deus, eu creio no meu milagre. Eu creio na minha resposta. Eu creio que o Senhor é um Deus que pode acalmar não só a minha alma, não só o meu coração, mas pode acalmar aquilo que está tentando me tirar a paz. Está tentando me tirar a paz. Nessa noite, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem o coração para Jesus. Mas abrir mesmo, sabe, irmãos? Abrir ao ponto de quando você lembrar daquele seu problema, você não ficar com medo dele. Você não ficar, quando você lembrar da sua luta, você não se desesperar. É que nem o casal quando termina um relacionamento, não no começo, né? Aí quando um vê o outro, aí dá aquele furor, né? No começo. Ou fica com raiva do outro, aquela coisa. Mas por quê? Porque ainda tem alguma coisinha ali, né? Nós somos a mesma coisa, amados. Tem coisa que nós vemos, vai nos trazer furor. Tem coisa que muitas vezes vem sobre nós, que nós acabamos a mexer no nosso coração. Mas eu creio que essa noite não, amados. Essa noite, quando nós saímos daqui, o que Deus vai preparar primeiro em nós é o nosso coração. Amém? Para quando chegarmos em casa, chegarmos no trabalho, eu vou chegar firme, convicto. Opa, Deus trabalhou no meu coração. Opa, Deus me pôs de pé. Deus, me deu paz. Aí nós vamos entender o propósito de Deus sobre nós. Aí nós vamos começar a ouvir a voz somente de Deus. Somente de Deus. E não vamos ouvir mais aquela tempestade terrível que às vezes comicha nossos ouvidos. Sabe, irmãos, que eu acredito. E se Deus nos deu essa palavra hoje sobre uma tempestade interior, é porque Deus quer trabalhar no nosso interior nessa noite. Deus quer arrancar os nossos medos. Deus quer arrancar os nossos desesperos. Deus quer arrancar nossas dúvidas. Porque, irmãos, às vezes a gente olha para a história da Bíblia Sagrada, as histórias,
A gente fica, como é que pode um homem franzinho daquele tamanho olhar para Golias e dizer, não, eu vou lá. Só um homem pequenininho. E Davi não era um homem alto, de grande estatura. Mas, vamos dizer assim, um mongetúdio, né? Mongetúdio, pequenininho. E olhar para um homem grande, e falar, não, eu vou lá até ele. Pensando nas coisas da Bíblia. Quando Daniel falaram para ele assim, Daniel, se você não me adorar, você vai para a cova dos leões. Pensou? Irmãos, pensa comigo, como ser humano, sabe que ele não teve medo? Teve sim, irmãos. Teve medo porque a vida é um dom que Deus nos deu. Com certeza teve medo. Mas o que fazia aquele homem acreditar e vencer os seus medos foi a fé que ele teve em Deus. E fez com que um grande milagre acontecesse. Qual foi o milagre? De ele não ser morto pelos leões. Você imagina aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram desafiados, falaram, olha, se você não fizer isso, vocês vão para a fornalha. Eles tiveram medo? Com certeza tiveram medo. Mas o que fez aqueles homens, em meio àquele, sabendo que poderiam morrer, um até disse, se ele não me livrar, olha, eu ainda estou com ele. Pensou? Ele falou, olha, se ele não me livrar, eu ainda continuo com ele. Porque a minha fé não se baseia naquilo que ele faz por mim, a minha fé se baseia naquilo que ele é pela minha vida. Essa é a diferença. Sabe quando os milagres acontecem em nós, amados? Quando nós temos a oportunidade de ver um Deus diferente. Não ver um Deus apenas que vai fazer milagres, por mais que Ele faça. Mas olhar para um Deus que na sua totalidade, de um Deus santo, poderoso, de um Deus criador de tudo, um Deus que pode fazer, e se Ele quiser fazer também, louvado seja Deus por isso. Não é isso que vai me impedir de acreditar nele. Irmãos, tem cura que eu peço a Deus até hoje. Sabia? E já tem mais de 20 anos isso. Eu peço a Deus, Senhor, está aqui. Nunca ouvi uma resposta de Deus. Nunca Deus falou, ó. E aí, eu nunca ouvi Deus falar isso para mim, né? Ó, meu filho, a minha graça te basta. Eu nunca ouvi isso. Mas, irmãos, o que mantém de pé é saber que aonde eu iria e para onde eu vou. O que mantém de pé é saber que, eu creio em Jesus na minha vida, amados. Essa é a diferença. Mas experimentei muitos milagres na minha vida também. Coisas assim espantosas que Deus fez por mim. Coisas que a minha família experimentou de Deus, que a gente falou, olha, foi Deus mesmo, que homem nenhum poderia ter feito isso. Foi Deus. Se Ele deu, se Ele não deu, glória a Deus. E você sabe que eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso não está na Bíblia não. Não é nem um São Ricardo. Mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes parece que Deus, é nessas horas que Deus mais age em nós, sabia, irmãos? Quando a gente coloca na mão dEle. Quando a gente fala, Senhor, está aqui, ó. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor também não quiser curar, também não cura. E louvado seja Deus por isso. Fazer que nem Davi foi lá adorar a Deus. Ah, irmãos, eu acho que aí, eu vejo que aí, que Deus, Ele fala, esse meu filho aí, a fé dele me alcançou. A fé dele me mexeu comigo. A fé dele abriu os céus. Como está a nossa fé hoje, irmãos? Como está diante das nossas tempestades? Como está a nossa fé? Porque de uma coisa é certa, amados, é certo. Que Deus quer operar milagres na sua igreja. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que se você olhar para a Escritura Sagrada, você vai ver quantos milagres Jesus fez.
E a história conta que existiram muitos mais milagres que não foram contados. Jesus curou cego. Jesus curou, Jesus expulsou demônio. Jesus ressuscitou pessoas. Ele fez tudo isso para que eu e você entendamos o grande propósito da vida, irmãos. É que Ele quer fazer milagres em nós nessa noite. Qual é o seu milagre que você está pedindo ao Senhor? Aliás, qual é o vendaval que está aí? Qual é a turbulência que está aí no seu coração, que não permitiu você ainda de ver o milagre de Deus? Não porque Deus não quer fazer, não porque Deus não pode fazer. Ele até pode fazer na sua turbulência. Ele até pode fazer. Mas primeiro Ele quer que você seja liberto interiormente. Para que você possa ver melhor. Para que você possa entender melhor. Para que você possa encarar melhor aquilo que você está vivendo. Porque vai ser de milagre em milagre a nossa vida. Vencendo os obstáculos, vencendo as margens, através do milagre de Deus que tem para nós nessa noite. Você tem milagre para receber de Deus? Eu tenho, amados. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Então, se você quer, fique de pé para nós orarmos nessa noite. Primeiramente, eu quero orar para que Deus nessa noite Ele venha nos ajudar. Para que Deus nessa noite venha primeiramente, eu não sei se é o coração, eu não sei se são os olhos, eu não sei se são os ouvidos, eu não sei se são os pés, mas são coisas que nós temos sofrido, amados, terrivelmente. Talvez a visão de não olharmos com a fé, talvez os ouvidos de não conseguirmos ouvir a voz de Deus nitidamente. Talvez o coração pelas mágoas, pelos rancores que muitas vezes tem nos impedido. São coisas que muitas vezes nós não percebemos, mas estão acontecendo conosco. E eu quero nessa noite, junto com você, nós iremos orar e pedir para que Deus nos liberte, irmãos, que Deus transforme a nossa vida hoje, para que seja descortinado tudo aquilo que está sobre nossos olhos, e que seja abortada toda ação maligna sobre nós nessa noite, porque nós queremos desfrutar dos milagres de Deus.